Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nos encontramos mais uma vez e somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Leonor Maia, Albino, Tia Marta, Mônica Soares, Rivelino Silva, Donizete Pereira Alves, Ednair Braga, Maria Nochele Donazan, Gidalva Falcão Inácio, Tia Lúcia, Jerônimo Portela, Derli Renato Gonçalves da Silva, Luiz Santos, Iraci Altino da Silva e a sua irmã Anei Altino, também Regina Célia Orlete e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que agora vamos ter estudando a Bíblia. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco. Pai, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Queiras abençoar todos os que estudam conosco a Bíblia. Todos têm necessidades, problemas. Tu conheces a vida de cada um, os pedidos que fazem. Ó Pai, tenhas misericórdia, conceda as bênçãos, vitórias conforme a Tua santa vontade. Todos estes nomes que nós citamos aqui hoje também, Tu sabes as necessidades que eles têm e todos aqueles que estão pedindo orações, que Tu tenhas misericórdia, Pai. Conceda vitórias e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos nós aqui para continuarmos o estudo que estamos fazendo esta semana e estamos procurando entender e ver as pragas que foram derramadas sobre o Egito na ocasião em que Moisés e Arão estavam lá para libertar o povo de Israel da escravidão. E conforme nós já falamos aqui essa semana, era o Deus do céu, o Deus verdadeiro, contra os deuses pagãos, os deuses imaginários que as pessoas tinham, que tinham poder para fazer as coisas. E também nós falamos a respeito do endurecimento do coração de Faraó. O próprio Faraó escolheu que ele deveria desobedecer e não atender o pedido de Deus para libertar o povo. E então Deus começou a mandar as pragas. Moisés era usado por Deus, Moisés falava e as pragas caíam. Mas queremos sempre lembrar a todos vocês que Moisés não tinha poder, o poder era de Deus. Moisés estava sendo usado por Deus para poder mostrar o poder, a força desse Deus que nós amamos, que nós cremos e que nós sabemos que Ele é poderoso. E então começaram a cair as primeiras pragas. E essas pragas, irmãos, que caíram sobre o Egito, não foram especificamente contra o povo egípcio. Essas pragas, elas foram contra os deuses egípcios. Por quê? Por exemplo, veio a praga que foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. E por que o rio Nilo, as águas dele foram transformadas em sangue? Porque, segundo a crença dos egípcios, o deus Hapi era o deus do Nilo. E então, como nós sabemos, todos nós seres humanos dependemos de água para sobreviver. E o rio Nilo se transformando em sangue, este rio não ia mais ser uma fonte de vida para a sobrevivência das pessoas, seria uma fonte de morte, porque eles não teriam água para beber. E também as águas que eles tiravam, por exemplo, de cisternas, enquanto estava durando essa praga, elas também se transformavam em sangue, não era só a água do Nilo. Ali no Nilo foi realizado esta praga porque Faraó estava lá. Ele ia para lá para se banhar e então Deus atingiu o deus Hapi, o deus do Nilo. E aí este rio, que era um rio para
gerar vida, se transformou em morte. E nós queremos ler então com vocês em Êxodo capítulo 7. Êxodo 7, capítulo 7, versos 14 em diante, diz assim: O Senhor disse a Moisés: O coração do faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, para a margem do Nilo, e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: Eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito. Sobre todos os seus rios, canais, açudes, reservatórios, toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram água em sangue, e o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Como está relatado aqui, o que eu disse para vocês agora há pouco, não somente as águas do Nilo se transformaram em sangue, mas todos os reservatórios, as cisternas, a água que as pessoas tinham em casa, isso para provar que esse Deus Api, o Deus do Nilo, ele não tinha poder. E o pessoal, eles se mantinham céticos, eles não criam que o Deus do céu é o Deus poderoso, principalmente Faraó, que endurecia o seu coração. Como nós sabemos, Deus é um Deus vivo, Deus ele é a fonte viva, e o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que ele era a água da vida. E então, se nós quisermos ter vida, nós precisamos ir à fonte que é Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas, mesmo conhecendo, ouvindo e lendo na palavra de Deus, não aceitam o convite que Jesus faz. Vinde a mim, todos vós que têm sede, bebei da água da vida. Todos vós, mas as pessoas querem continuar buscando os prazeres mundanos, buscando coisas materiais, se apegando a coisas materiais, ao invés de se apegar ao Deus verdadeiro. E isso, irmãos, infelizmente acontece com muitos cristãos, muitos membros da nossa igreja estão envolvidas com coisas materiais e com os prazeres que o mundo oferece. Vão à igreja, são batizados, mas não vivem aquilo que creem. Por isso que nós pedimos sempre em oração aqui que o Espírito Santo nos ajude a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Nós vemos então que este foi a primeira praga, e veio depois então a segunda praga. A segunda praga, Deus atingiu agora a deusa Ran-Eget. Ela era a deusa Ran. E aí Deus o que faz? Faz com que apareçam muitas rãs. Está aqui em Êxodo capítulo 8, a partir do verso 1. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas vocês podem ler o capítulo 8 até o verso 19, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó e anuncie. Assim diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs, elas subirão do rio e invadirão seu palácio, até mesmo seu quarto, sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. E você pode ler até o verso 19. Vejam, foi a praga das rãs. E os egípcios, eles temiam, eles detestavam as rãs, mas existia essa deusa Ran-Eget. Vejam, como Deus ele age, ele vai naquilo que as pessoas creem.
para poder mostrar que Deus é poderoso, que aquilo que você crê, o Deus que você crê, o Deus que você adora, falsos deuses, eles não são nada, não têm poder nenhum. E aí as rãs invadiram palácios, casas, tudo. Foi uma praga terrível, a praga das rãs. Mas o faraó continuou com o coração endurecido. E veio então a terceira praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Essa praga, ela está aqui em Êxodo capítulo 8, a partir do verso 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão, o pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram, e os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido e recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Então, Deus já tinha dito para Moisés que o coração de faraó seria endurecido. Ele tinha um coração de pedra, coração duro, que às vezes também nós temos um coração duro. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco, mas nós não queremos amolecer o nosso coração, nós não queremos nos humilhar diante de Deus e aceitá-lo. Aceitar o que Ele oferece para nós, que é a vida eterna. Por quê? Porque se nós quisermos aceitar a vida eterna, nós precisamos abrir mão dos nossos prazeres e desejos carnais. Aí é que está o problema. Nós não queremos abrir mão, nós queremos continuar fazendo aquilo que nós gostamos de fazer e sabemos que é errado. E o Espírito Santo continua trabalhando conosco, mas até o momento em que o nosso coração se torna tão duro a ouvir a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo acaba nos deixando a nossa própria sorte. E aí é quando nós cometemos um pecado contra o Espírito Santo. E assim estava Faraó, com o coração endurecido. E essa praga aqui, a praga dos piolhos, ela atingiu todas as pessoas, os animais. Eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram piolhos, principalmente na infância, né? E era um problema muito sério, né? Principalmente nas escolas, e as mães em casa tinham que catar e matar os piolhos, e aí na nossa época de criança era usado Neucid para jogar na cabeça da criança para poder matar os piolhos, e nós não morremos, né? Neucid é veneno, mas nós não morremos, estamos aqui. E assim, irmãos, imagine agora a praga tomar conta do Egito e todas as pessoas, animais, tudo cheio de piolho. Mas Faraó continuou com o seu coração duro. Nós vemos que os magos, eles declararam: isso é o dedo de Deus. Vejam, eles já reconheceram que não era eles que tinham poder, os magos, os feiticeiros, os encantadores de Faraó, mas era o Deus de Moisés, de Arão, o Deus dos hebreus, era o dedo de Deus. Mas o Faraó continuava se recusando a ceder. Nós temos ainda hoje, irmãos, a oportunidade de ouvir a voz de Deus e de mudar de vida. Sabemos que estamos muito próximo do fim de todas as coisas e nos últimos dias irão também, segundo o Apocalipse, cair as 7 últimas pragas. Mas essas 7 últimas pragas só irão cair sobre aqueles que rejeitarem se entregar completamente a Deus. Então nós precisamos hoje tomar a decisão de ouvir a voz de Deus e abrir o coração e ter uma mudança de vida, viver em novidade de vida e não continuar nos enganando a nós mesmos, pensando que por sermos membros da igreja já estamos salvos. Não, nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nós e que Ele faça em nós a vontade dEle para que nós não recebamos essas 7 últimas pragas que irão cair sobre o mundo, mas que possamos estar protegidos por Deus e aguardando o retorno do Senhor Jesus. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Lembramos a todos que a Bíblia diz: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.